Posso trocar gordura por músculo? Será que é possível fazer essa troca? Será que é simples? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Muita gente acredita que dá para trocar gordura por músculo. Mas será que isso acontece dessa forma? Será que isso é biologicamente plausível? O que vocês acham? Do ponto de vista teórico, você não consegue trocar um tecido pelo outro. E por que você não consegue trocar um tecido pelo outro? Porque são coisas completamente distintas. A gordura é feita de ácidos graxos e glicerol, enquanto o músculo é formado por proteínas, né, que são conexões de aminoácidos. Então, não tem como trocar um pelo outro. No entanto, é possível, não é fácil, mas é possível que você consiga aumentar a massa muscular enquanto diminui a sua quantidade de gordura. É possível fazer esses dois processos de forma simultânea, não trocar, mas conseguir que essas duas coisas aconteçam de forma simultânea. E por que você precisa saber disso? Porque, cara, antigamente a gente achava que talvez para uma pessoa muito destreinada, talvez para um obeso, mas hoje em dia a gente tem visto estudos em populações treinadas, né, atletas, a gente tem visto estudos em, né, mulheres physique, a gente tem visto estudo em homens atletas, em idosos, até idosos, né, que tem mais dificuldade de ganhar massa muscular. Então, hoje em dia a gente vê que é super possível, mas de novo, continuo dizendo, não é fácil. Então você vai precisar ser, né, bastante atento aos detalhes que eu vou colocar aqui para você. E a primeira coisa que vale a pena a gente lembrar é que sempre que a gente fala em, cara, reduzir a gordura, se eu quiser reduzir gordura, não tem jeito. Não tem como fugir do básico. Você precisa minimamente estar em alguma forma de déficit energético. O lance é que esse déficit energético não pode ser muito acentuado. Ele tem que ser um déficit leve. E foi exatamente isso que mostrou esse estudo que está na tela. Esse foi um estudo feito com atletas, em que o objetivo deles era, cara, vamos fazer uma dieta mais ou menos restritiva para perder 5% do peso corporal. Os atletas que fizeram uma dieta mais restritiva para perder 5% do peso corporal, ou seja, mais rápido, né? Eles atingiram essa redução de 5% do peso corporal em menos tempo. Eles tiveram redução de massa magra, redução de massa gorda, que já era calculado, né? Era para ver o que ia acontecer, mas eles também tiveram redução no desempenho da força. Enfim, eles tiveram uma série de efeitos negativos não esperados. Sobretudo, não tiveram mudança na massa muscular. Beleza? Isso aqui com indivíduos atletas. A principal mudança que eles fizeram aqui foi a dieta. Eles não mudaram o treino desses atletas. Né? Não houve um estímulo potente para a hipertrofia, eles continuaram treinando da mesma forma. Mas fato é que se a dieta for muito restritiva, vai ser difícil você ganhar massa muscular. E é exatamente isso que esse estudo mostra. Que você consegue ganhar massa muscular mesmo em déficit energético, desde que ele seja leve, mesmo para um atleta. Esse é o ponto positivo. Segunda coisa importante é que se você quer ganhar massa muscular, não tem jeito, né? Não existe milagre. Ganhar massa muscular é uma conexão entre você ingerir doses adequadas de proteína para que haja uma elevação da síntese proteica e treinar para que haja mais elevação ainda da síntese proteica. A verdade é que o nosso corpo está sempre em síntese e degradação de proteínas. Em última análise, você hipertrofia se a sua síntese superar a degradação. Então dá uma olhada nessa imagem aqui que eu marquei agora, né? Repara, numa situação normal, eu tenho a degradação talvez um pouquinho maior do que a síntese. Se você não treina, se você não comeu, se você está em jejum e tal, a sua degradação vai estar relativamente pequena. A partir do momento que você dá estímulos de força, de peso, e adiciona proteína, né? O nosso músculo é feito de proteína, então eu preciso dar esse substrato para ele. Você tem uma elevação da síntese e até pode ter uma elevação também da degradação, tá? É normal que, cara, um treinamento ele gere um aumento da síntese, mas ele também tem uma quantidade mínima de degradação, enfim. Isso é o de menos, mas o mais importante é que você precisa fazer tudo para que a síntese supere a degradação. Ingerir proteína é até meio óbvio, né? Então, tanto que um dos aspectos que a gente colocou aqui é a alta ingestão de proteína. Se você faz uma ingestão de proteína mais baixa, você não vai ter como elevar tanto a sua síntese proteica, ainda mais numa situação de déficit energético, né? Então, com o déficit energético, que naturalmente existe uma perda de massa muscular.
Você ingerir altas doses vai minimizar isso e pode até maximizar a resposta. Esse aqui, por exemplo, foi um estudo feito com atletas, mulheres, que consumiram doses moderadas de proteína ou doses altas de proteína, bem altas, 2,5 gramas por quilo de peso corporal. E repara que, cara, consumindo mais proteína, elas perderam mais gordura e ganharam mais massa muscular, obviamente treinando de forma adequada. Então, sim, o consumo de proteína é importante. Só que a gente não pode esquecer do treino, né? Eu estava falando aqui sobre o treino, mas olha a imagem de baixo. O consumo de proteína ele faz uma elevação significativa da sua síntese, só que essa elevação diminui, né? O treino de força ele também gera uma elevação, só que, sobretudo, ele gera uma elevação basal. Então, você passa a ter mais biogênese mitocondrial. Isso é importante para que você, né, faça construção de músculos, faça mais sínteses ao longo do tempo. Então, por isso que você precisa desses dois estímulos, especialmente à medida que você for treinado. Então, quais são os pilares para você conseguir efetivamente fazer a tal da recomposição corporal? Em primeiro lugar, você precisa está num déficit energético leve. 5 a 10%, talvez, né, do seu consumo para se manter com o mesmo peso, algo em torno de 200, 300 calorias, talvez fosse suficiente, né, dependendo do seu peso e tal. Você precisa consumir bastante proteína. A recomendação principal é que você consuma pelo menos 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal, ou algo perto disso, 1,6 pelo menos. E você precisa treinar força pesado, pensando em volume, intensidade e frequência com o objetivo de hipertrofia. Rafa, e fazer atividade aeróbica é ruim, é bom? Cara, a atividade aeróbica ela não vai te ajudar a ganhar músculo, pelo menos se você já está treinando força, não. O potencial de hipertrofia de uma atividade aeróbica é muito menor, mesmo uma atividade intervalada, especialmente à medida que você treina. Mas a atividade aeróbica ela vai te ajudar a compensar alguns dos excessos, não todos, a gente já falou isso em vários vídeos, né? O aeróbico ele gasta mais energia do que o treino de força, mas ainda assim é impossível você resolver um problema que você comete pela boca através do exercício. Então, a atividade aeróbica ela pode ser importante, ela pode fazer parte do processo, pensando em aumentar um pouquinho o seu gasto energético para te manter em leve déficit energético, mas não pode ser exagerado, né? Então, você vai jogar com essas duas variáveis de forma que você consiga estar em déficit. O aeróbico pode te ajudar um pouco nisso, até para flexibilizar mais a dieta, mas isso não pode comprometer o seu treino de força, que muito provavelmente é a parte mais importante disso. Né? E, porra, será que é possível, Rafa? Será que realmente a gente consegue fazer isso? Então, eu vou mostrar alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu quero mostrar aqui é o meu. Eu, um pouquinho mais jovem, né? Enfim, eu achava que eu estava super bem nessa época. Nessa época eu entendia bem menos do que eu entendo hoje de treino e dieta. E olha como é que realmente, né, na foto ali da esquerda, que eu tô de óculos, eu tenho muito provavelmente um percentual de gordura um pouquinho mais alto, né? Talvez até a mesma massa magra, nem sei dizer, né? Esse é até um outro ponto legal. Você pode fazer recomposição corporal, ou seja, fazer essa mudança no corpo, né? O termo para reduzir gordura e ganhar massa magra é recomposição corporal. E você, se você reduzir significativamente a quantidade de gordura sem mudar a sua massa magra, cara, isso já vai dar uma impressão bem interessante em você. Então aqui, como na primeira imagem eu não tinha nenhuma avaliação, eu não sei dizer se eu tinha menos ou mais massa magra. Eu tento acreditar que eu tinha menos, tá? Eu tento acreditar que eu tinha menos massa magra e mais gordura. Mas você também pode aumentar a quantidade de massa muscular mantendo a quantidade de gordura. Isso também é uma forma de recomposição corporal, porque o normal seria você aumentar tudo junto ou perder tudo junto. Então, embora a gente use o termo, né, reduzir gordura e ganhar massa magra ao mesmo tempo, cara, é possível de outras formas. E aqui o que fica evidenciado, né, é que realmente eu estava com um percentual de gordura bem menor. Eu acredito que muito provavelmente com mais massa magra, embora eu não tenha dados numéricos para mostrar isso, mas é isso que dá para perceber nessa imagem. E eu não sou o único exemplo, né? Vocês vão ver outros exemplos. Eu vou trazer mais um exemplo aqui. Enfim, poderia dar vários. A gente teve vários clientes já que conseguimos atingir a tal da recomposição corporal, mas esse é o exemplo da Flá, né? Ela trabalhou com a gente aqui muito tempo, ela teve uma mudança significativa no corpo, repara, até a cintura afinou e tal, e por que que eu quis usar esses dois exemplos? Porque são pessoas, né, eu obviamente, mas Flaviano também confio 100% nela, de que não fizeram uso, por exemplo, de nenhum recurso ergogênico externo, como eu gosto de chamar aqui, né? Ou seja, a gente não usou nenhum tipo de esteroide anabolizante, foi tudo feito de forma natural, através de dieta e treino. Aumento do consumo de proteína, tentar regular minimamente a ingesta energética, treinar pesado para ganhar músculo. Quando eu digo pesado, lembra? Né, o treino de força para ganhar músculo, ele não necessariamente precisa ser com cargas extremamente altas, mas ele precisa ter alguma proximidade da falha. Isso tem se mostrado importante, né? Não chegar na falha sempre, mas assim, ter uma boa intensidade, né, de esforço. Então, isso é o que é fundamental para você conseguir. Então, como é que eu elaboro os programas de treinamento meu,
dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, pensando quando o objetivo é esse. A gente sempre olha o seguinte, tá? Primeira coisa é déficit energético. Vamos conseguir atingir através da dieta ou preciso adicionar algum aeróbico? Existe um limite para a quantidade de aeróbico que eu vou colocar, então algum controle alimentar você tem que fazer. Número dois, cara, quantas vezes por semana a gente tem para treinar? Eu sugiro que você treine no mínimo três, mas idealmente umas 4 vezes na semana, tá? Eu atualmente treino 4 vezes na semana e corro 3 vezes na semana. Esse é o meu treino atual. A Fly, ela treina força 5 vezes na semana e faz 2 dias de aeróbico. Então, para cada um de nós vai ter algum balanço, alguma forma melhor considerando você. Lembra, a gente sempre fala sobre objetivos, necessidades e preferências. Eu podia aqui falar que a fórmula é só você fazer assim, não sei o quê, mas não existe fórmula, porque tudo depende da pessoa. Tem pessoas que são mais responsivas ao treino, tem pessoas que são menos, e a gente precisa considerar isso, isso é importante. Inclusive, uma coisa que eu tenho percebido bastante, né, dentro da minha prática aqui é que, cara, às vezes é mais fácil, beleza? E de novo, estou falando da minha prática, mas eu vou trazer alguns dados interessantes para vocês. Mas às vezes é mais prático você pegar uma pessoa que tem um peso normal e fazer ela ganhar um pouquinho de músculo e perder um pouquinho de gordura, isso já muda completamente o corpo dela, do que simplesmente fazer ela perder 2, 3 quilos de gordura. Quando você perde muita gordura e isso afeta o seu peso total, você pesava 75 e agora você pesa 72, 70, o seu corpo entende que você está num estado de estresse e ele tende a fazer o que a gente chama de mecanismos de defesa. Então ele aumenta a sua fome, reduz a sua taxa metabólica basal e muitas vezes quando você reganha o peso ganhando mais moléculas de gordura. E se você não tem uma mudança significativa do peso, esses efeitos têm se mostrado menores. De novo, eu não tenho dados científicos, isso é um pouco da minha prática, mas existem alguns estudos que mostram que isso é possível. Exemplo, teve um estudo em que eles colocaram pessoas, começou em ratos, né? Os primeiros estudos foram em ratos, e depois algumas pessoas testaram essa hipótese na prática. Mas eles colocaram uma pessoa num processo de emagrecimento e essa pessoa usava um colete que tinha mais ou menos 10% do peso corporal. Esse colete de peso, que a pessoa ficava 90% do dia, não sei quando estava dormindo, ele ocasionou uma alteração significativa nas respostas desses mecanismos de defesa. As pessoas que estavam com colete não sentiam tanta fome, não tinham, né, tanta dificuldade, foi mais fácil o processo de emagrecimento, elas até emagreceram mais rápido, o que nos leva a crer que o nosso corpo ele entende mais peso do que necessariamente os tecidos. Mas óbvio, eu acho que isso tem um limite, né? Se você pega um obeso que perdeu 20 quilos, é impossível ele ganhar 20 quilos de massa muscular, né? E ele obviamente vai ter todas as alterações metabólicas já sabidas e conhecidas. Mas eu tenho visto isso. Para pessoas normais, né, com peso normal, às vezes é mais fácil diminuir um pouquinho a gordura e aumentar um pouquinho a massa magra, e isso vai manter mais ou menos o peso. E, obviamente, algumas mulheres talvez nem fiquem felizes com isso, porque elas adoram ver o peso na balança diminuir, mas fato é que talvez isso seja mais fácil de se manter ao longo do tempo. Não é fácil porque você tem que continuar muito focado na dieta e no treino, mas você tem menos aqueles efeitos deletérios do emagrecimento, né? De aumento de fome, de perda de vontade, de redução de taxa metabólica basal e tal. Pelo menos é isso que a gente tem visto. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu com a Flá e isso aconteceu com vários clientes nossos. A gente teve um aluno, por exemplo, que voltou a treinar. Ele, cara, e é um cara muito responsivo ao treino, ele ganhou massa muscular muito rápido e perdeu gordura relativamente rápido. A gente tem casos de senhoras de 60 anos que isso também aconteceu. Existem estudos com, né, pessoas de mais idade. Então, hoje em dia, o que é sabido é que não existe limite, mas, de novo, não é fácil, não é simples. Né? Eu diria até que não é para qualquer um, embora seja, né? Todo mundo pode tentar. Mas, cara, é importante você seguir esse passo a passo, beleza? Que é, você precisa estar em mínimo déficit energético, dieta e o treino aeróbico vão te ajudar a conseguir isso, desde que não seja em excesso. Você precisa consumir altas doses de proteína para fazer com que a sua síntese esteja mais alta. E você minimamente precisa treinar força de maneira adequada, pensando em hipertrofia. Então, esse é o lance principal e é isso que vai fazer você conseguir atingir esse objetivo. Estou olhando aqui no meu roteiro se eu esqueci de falar alguma coisa, mas eu acho que não, né? A gente já mostrou vários casos, eu mostrei alguns estudos científicos, né? Aquelas imagens vinham de estudos científicos, todos eles estão com a referência ali, eu vou deixar as referências no comentário também, mas basicamente é isso. Tem outros dois pilares, acabei de me lembrar, que às vezes as pessoas esquecem, né? Certamente a forma como você se alimenta e o treino que você realiza são dois pontos importantes. Mas muitas vezes a gente esquece que, cara, um sono de qualidade, ele afeta tudo isso. Então, quando você tem um sono ruim, você vai ter menos resposta de hipertrofia, você vai ter mais aumento de liberação de hormônios como cortisol, que é degradador, vai aumentar a sua fome, vai diminuir sua disposição, vai reduzir sua capacidade de recuperação. Então, sono adequado também é importante. Então, se você não dorme bem, se você tem dificuldade para dormir, se você dorme pouco, você está numa fase da vida que dorme pouco, talvez seja mais difícil. E a mesma coisa vale para o estresse.
Se você está num movimento da sua vida com alto grau de estresse, né? Muito estressado, trabalho, tal, não sei o quê, bam, é um pouco mais difícil que você consiga as duas coisas. E o que é interessante é que algumas pessoas, quando estão em alto grau de estresse, emagrecem, outras engordam. Cada uma responde de um jeito, né? Algumas acabam comendo muito, muito doce, outras ficam sem fome. Então, o estresse ele também afeta muitas coisas, né? Assim como o treino e recuperação. Então, eu diria que para você conseguir, o legal é que isso tudo esteja reguladinho para que você consiga ter o resultado que você espera. Cara, eu já fiz uma busca na literatura para entender, né, quem conseguiria mais resultado, e é fato que pessoas iniciantes e pessoas com muito peso para perder, obesos, talvez seja um pouquinho mais fácil do que alguém extremamente treinado. Mais pessoas treinadas são possível. Eu mostrei aqui dados de atletas, é super possível. Se você treina mais de 2, 3 anos focando, é possível conseguir. E eu não encontrei dados que mostrem diferenças, por exemplo, entre homens e mulheres. Aparentemente, tanto homens quanto mulheres conseguem reduzir gordura e ganhar massa magra numa magnitude similar, obviamente considerando o contexto individual de cada um. Homens já parte de mais massa muscular do que mulheres. Então, ganhar 2 quilos de massa muscular para um homem é diferente de ganhar 2 quilos de massa muscular para uma mulher. Também já parte com mais, né? Então, óbvio que aqui a gente está falando do ponto de vista relativo, não tem jeito, né? Então, basicamente é possível desde que você siga esses passos. Então, para a gente fechar, só fazendo aqui um grande resumão, que é recomposição corporal é possível, né? É possível perder gordura e ganhar massa muscular, não trocar. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Você não precisa viver de cardio, ficar altamente restritivo na dieta, ou achar que tem que fazer musculação 6 vezes por semana, não. É possível encontrar um meio termo, eu diria que a gente precisa encontrar um meio termo para você. É isso que a gente faz aqui na Lunge Trainers e no Lunge Online, né? A Lunge Trainers é o nosso estúdio de treinamento personalizado aqui na Barra da Tijuca, de frente para a praia, um lugar lindo onde a gente faz atendimento um para um, individualiza totalmente o treino e acompanha esse treino. No Lunge Online, a gente faz um treino também totalmente individualizado, considerando quem você é, né? Os dias que você pode treinar e tal. Mas o acompanhamento é feito através do nosso app, a gente não vai estar lado a lado, mas você vai mandar vídeos da sua execução de exercício para a gente corrigir. Nosso aplicativo tem vídeos de execução, como você deve fazer, a gente conversa com o professor, enfim, tudo é possível dentro do nosso aplicativo. São as duas formas que a gente tem para te ajudar, para você conseguir chegar lá. E se você é profissional da área e quer aprender comigo, Rafa, deixa eu olhar esses estudos na íntegra, deixa eu entender como é que você faz, deixa eu ver os programas de treinamento, exemplos. Cara, eu vou te recomendar o Longe Academy, né? A nossa vertente de conhecimento. Então, esse é o grande lance. Trocar gordura por músculo pode até ser uma frase errada, mas o que ela representa é totalmente possível. Seu corpo pode sim mudar de dentro para fora se você der os estímulos certos. Eu adorei esse roteirinho aqui. Nosso editor tá ótimo aqui com o roteiro. Obviamente a parte científica é comigo, mas eu sempre peço ajuda para fazer determinados detalhes. E obviamente, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, né, deixa o seu like, compartilha com os amigos, coloca aqui seus comentários, né? Enfim, deixa suas dúvidas, dê sugestões de novos vídeos, vai ser sempre legal a gente continuar produzindo e saber que a gente está fazendo um trabalho bom. Então, não se esquece, se inscreve no canal e manda esse vídeo para todas as pessoas, seus amigos, periquitos, papagaios que você acha que vão se beneficiar e que precisam ouvir esse conteúdo, beleza? Espero que vocês tenham curtido, vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!